Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo, de esperança e de paz. O programa Visão Espírita continua a agradável conversa, a fraterna oportunidade de encontro com Daniel Rossi. Vamos falar do tema Bem-aventurados os puros de coração. Daniel, bem-vindo ao programa Visão Espírita. Bem-vindo, muito obrigado por estarmos aqui com vocês novamente, né? Muita paz, estamos aqui disponíveis. Daniel, bem-aventurados os puros de coração é uma das bem-aventuranças e um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro dessas bem-aventuranças nós vamos encontrar uma citação: deixar vir a mim os pequeninos. A quais pequeninos Jesus se referia, Daniel? Que é uma passagem linda, né? Ele faz referência às crianças, aos pequeninos, como está no Evangelho de Mateus, né? E numa frase logo acima dela, a preparação para essa frase é assim: as mães estavam trazendo suas crianças para que Jesus impusesse suas mãos. Aí vem a frase, né? Porque os discípulos queriam barrar ali para que eles não chegassem até Jesus. Deixe que venham até mim os pequenos, né? Os puros de coração, nesse sentido da inocência, da até certa ingenuidade, né? Que essa pureza traz. Né? Então, era muito comum, né, Jesus ser rodeado de crianças. Porque é uma passagem tão fantástica que não merece um destaque maior, porque era corriqueiro. Aonde Jesus ia, as crianças já vinham do primeiro, correndo mais que os adultos, chegarem perto dele pela energia, pela luz que ele já trazia. Ora, no nível, guardado as devidas proporções, se vai numa palestra do Divaldo Franco, por exemplo, aqui em Curitiba, em Vós Famílias, as crianças ficam rodeando ele, querem tocar, como se fosse nesse sentido, né? Você imagina a grandeza do Cristo. Né? E as mães costumeiramente traziam para que Jesus impusesse as mãos, abençoasse aquelas crianças. Então já era um hábito conhecido, né, da região. As mães, as mulheres fantásticas, sabendo por instinto da maternidade e espiritual, né, que as crianças nesse contato com Cristo saíram ganhando, né, saíam dali alegres, felizes. Né, a ponto do seriado, tem um seriado Chosen, The Chosen, que trata diversos capítulos de Jesus ensinando as crianças o ofício, um pedacinho da carpintaria, da arte, né, porque isso devia ser de fato o dia a dia dele. Né. Tem uma passagem memorável que diz aos discípulos: olha, deixe que elas venham, porque em verdade vos digo que a gente tem que ser um tanto quanto elas, nessa pureza de coração. E fica ali um aprendizado para os discípulos que foi memorável e marcou época, né? Uma passagem que destaca de tantas outras, né? Como sendo um exemplo maravilhoso das crianças dando a gente, né, nessas condições. Crianças que somos todos nós, né? Sabe, Daniel, nós espíritas temos como um dos princípios a reencarnação. Né? Nós sabemos e temos a certeza de que a vida continua. E estamos diante da infância, né, de uma etapa, inclusive o Livro dos Espíritos vai tratar desse assunto. Qual o significado da infância no processo da reencarnação? Olha que coisa fantástica, né? Deus, nosso Pai, né? Como Jesus chamou, né? Deus, nosso Pai. Esse modelo que ele criou, que em toda a biologia, no reino animal, a gente vê por instinto, macho e fêmea, pai e mãe, cuidando da sua prole. Tem todo o reino onde há vida, há essa preparação. Não é diferente conosco, né? Nós, seres individuais, especiais nesse sentido, fomos criados por Deus.
E no processo reencarnatório você tem um espírito adulto, que somos nós, milenar, e que reencarna. E ao reencarnar, como diz o mentor Alexandre, no livro Missionário da Luz, de André Luiz, a reencarnação não é só o momento da concepção, né? Do feto, do embrião ali, e a reencarnação está pronta. Não. É um processo que leva de 6 a 8 anos, diz o espírito Alexandre, mentor, explicando a André Luiz, missionários, né? Então é um processo que vai dando tempo para se adaptar às realidades das provações que virão à frente, tendo como guias seus pais responsáveis, pessoas que o cuidam, porque elas estão numa fase cerebral, a neurociência só foi se descobrir isso agora, há poucos anos, poucas décadas atrás, onde elas são esponjas, elas aprendem muito, retêm muita informação. Não só lendo, muito menos lendo, muito mais observando, né? Então, o exemplo nosso do adulto marca a criança, né? Então, é uma chance maior de moldar aquele espírito. Muitas vezes nós, um tanto rebeldes, com uma série de pendências ainda a serem tratadas, né? Esse período da infância, nós temos esse colchão, esse tempo de maturação, para que nos prepare para as provações que virão à frente, né? Então, há no reino animal todo esse processo, mas nessa questão espiritual, nós temos aí essa misericórdia de Deus, que nos dá tempo na infância para a gente se preparar. Tanto que Kardec disse na Revista Espírita que nos mundos superiores, esse tempo de infância é menor, né? Porque é menos necessário toda essa acomodação, né? Esse processo até que a gente ganhe maturidade, né? Quanto mais elevado o espírito é, menos necessário passar por esses períodos, né? Mais rápido a criança, quando retorna à parte espiritual, retoma a sua maturidade quando é elevado, né? Então nós temos esse processo reencarnatório fundamental para a evolução humana e o processo de educação de pais e mães ou do prole fundamental para o processo reencarnatório, né? Então, em última análise, né, todos nós ganhamos na infância todo um poder de absorção, de aprendizado, né? Por isso que urge a gente trabalhar com as crianças que estão com pouco acesso a essas informações, né, nos projetos sociais, nas casas espíritas, porque elas aprendem todo o carinho do mundo, todo o afeto do mundo. Mas também aprendem o não, o desafeto, se é isso que elas têm na vida, né? Então, quanto mais carinhosos nós somos, como Jesus era com as crianças, né? As crianças eram tratadas como mini-adultos até a Idade Média. Jesus tratou a criança como criança, né? Foi um pioneiro nesse sentido, né? Que Pestalozzi fez muitos séculos depois, né? Olhando as crianças como potencial, mas como crianças, né? Então isso é maravilhoso, é um processo tão fundamental de estarmos observando no processo encarnatório. Mas somos um espírito milenar num novo corpo, né? Exato, E com certeza Jesus sabia disto, né? E perfeito, sabe disto, né? E acompanha isto, né? perfeito. E para nós que estamos ali reencarnando, qual é o significado de passarmos pela infância? Para nós, ó, agora olhando para nós que estamos tendo uma nova vida. Olha, de novo, a misericórdia de Deus, né? Que em muitos casos, em muitas famílias, ocorre. Às vezes, a relação do pai e da mãe com algum de seus filhos, isso é uma relação que vem de vidas anteriores, muitas, e às vezes de desafeto, né? De questões que estão pendentes. E o esquecimento, quando nós reencarnamos, e somente o instinto do corpo, e a missão de pai e mãe, de filho, de honrar pai e mãe, nos aproxima de tal maneira que muitos resgates são feitos já nesse processo da infância, com pais e mães, com a bênção do esquecimento do que fizemos, deixamos de fazer outrora em vidas anteriores. E o amor instintivo, tem até mães e pais que falam assim, eu tenho uma dificuldade a mais com esse filho do que com outro, pode ser algum resgate, tudo sobre as bênçãos do amor, dessa oportunidade divina de colocar não só espíritos afins, que estão conosco caminhando na jornada séculos e séculos, mas também espíritos que estão nos desafetos, né, que por ocorrências da vida distanciaram, ficamos distantes. E no processo familiar da reencarnação, da proximidade que isso dá, e que a infância permite, o instinto de mãe, de pai, de cuidar, de zelo, faz com que a gente se jogue, a gente dá a nossa vida por aquela criança.
Numa vida anterior, nós lembrando dos afetos, não faríamos isso. Mas nessa, meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, essa ligação tão estreita, né? Estreitada ainda mais pela questão biológica, hereditária, né? Eu não sou só sangue do sangue, porque educação não é só pai e mãe hereditários, né? Todo mundo que educa a alma, muito mais do que na questão genética, né? Mas a bênção da oportunidade da reencarnação na família, né? De passarmos pela infância, de esquecermos o passado, pais e mães e filhos, nos oportuniza essa nova vida, uma nova chance, que é o que Deus quer para todos nós. Todos os dias o sol nasce. Todos os dias há um alvorecer. Todos os dias as crianças estão aprendendo com pais e mães e vão florescendo, né? E vão caminhando, né? E vão evoluindo. Quanto mais carinho, quanto mais afeto, mais aprendem, mais generosos se tornarão. Mas, enquanto crianças, né, pelo que você nos coloca, nós esquecemos da nossa história, né, que é com H, né, e estamos diante de uma nova vida, de um novo corpo. Estamos reiniciando uma trajetória com a nossa memória física e espiritual em stand-by, se é que a gente pode dizer assim, né, Perfeito. adormecida. E Jesus nos toma a criança como um símbolo de humildade. Como é que a gente pode entender isso se somos um espírito, que tivemos outras vidas, estamos diante de uma nova existência, passando pela infância, com a memória em stand-by? Qual é o símbolo da humildade que se apresenta aí? As maravilhas do Cristo nos amando e as maravilhas de Deus que criou todo esse sistema de vida que nós estamos inseridos, né? Você veja que esse espírito milenar, cheio dos seus pensamentos, que somos todos nós. Quando reencarnamos e estamos na fase infantil, o cérebro da criança ainda está em desenvolvimento. Seus hormônios ainda estão em formação. Tem toda uma leva de preconceitos, de atavismos que não estão presentes na criança. Que ainda não vieram na reencarnação, né? Não está na fase que só vem mais à frente, na fase adulta, na adolescência, depois a madureza. Então, é como se qualquer um de nós, com nossos pecados, para usar a expressão da Bíblia, peca atum, são duas palavras que em latim quer dizer passo em falso, tropeço. Nossos pecados, nossos tropeços, nossos erros. Né? Nós, agora como crianças, nós estamos isentos desses pecados. É como se nós tivéssemos ali uma página em branco a ser escrita, como se fosse, né? Claro que o Espírito vai resgatar suas pendências mais à frente, mas não ali nessa fase. Né? Ali tem toda uma pureza pela só aprender. Deus não cobra de uma criança que aprenda por provas e expiações. Uma ocorrência qualquer de dificuldade com a criança, em geral, são provas para os pais. Né? De acompanhar, de estar mais atentos, etc. Né? E veja interessante, uma vez perguntaram a uma grande educadora, que nós cremos que ser Maria de Montessori. A mãe perguntou, escuta, quando que eu devo começar a educar meu filho? A educadora perguntou, mas quantos anos tem seu filho? Ela, não, só tem 6 meses de idade, é um bebê ainda. Ele falou, corra, você já perdeu os 6 melhores meses de idade. Porque é possível educar já na barriga da mãe. Com as vibrações, com o tom de voz, com carinho. A criança vai absorvendo tudo isso. Nesse sentido, ela tem essa pureza de só estar aprendendo, de depender. Ora, Deus fez os filhotes, os pequenos e as crianças, tanto no reino animal quanto no nosso, de maneira tal que é muito difícil você não pegar um filhotinho de cachorro não, e não querer beijá-lo, abraçá-lo. Mesmo quem não gosta de cachorro. Você pode não gostar de uma raça pitbull, acho muito grande, muito violento, se você achar assim. Você vê um filhotinho, fala, ai meu Deus do céu, você já tem um instinto de aproximação, um instinto de carinho, de gato, de cachorro, de qualquer animal. Né? Idem para o choro da criança, que é esse chamado de fazer com que a gente fique atento. E o sorrisinho da criança, que a gente mergulha e fala, meu Deus do céu, eu queria entregar minha vida para essa criança. Veja a pureza que tem envolvido ali, que Deus criou para que nos aproximássemos. Se não fosse isso, se nós lembrássemos de tudo que fizemos no passado e nascêssemos com as mesmas características do homem adulto ou mulher do passado, a gente não ia se acertar. Pais e mães, filhos, irmãos, ia ser a loucura que foi, eventualmente, as vidas anteriores. E esse processo sublime do esquecimento e da pureza, da formação cerebral ainda que ainda está, que permite a criança ainda
só ser esponja e não ficar jogando para fora os seus antigos conceitos e preconceitos, né? Porque ela ainda não tem. O cérebro ainda não deixou ela ter. O espírito tem, mas o cérebro ainda dá um local especial para que ela possa só absorver e aprender, né? Então é tão maravilhoso isso. As crianças são maravilhosas de maneira geral. Então, imagina a cena, Jesus andando, as crianças em multidão correndo em direção a ele, e ele tocando nas crianças, os discípulos preocupados. Pedro, não, deixa o mestre, sai daí. Deixa, porque elas são puras. Claro que são almas com pendências, mas nesse momento, nessa fase desses anos todos, elas são puras, para que possam exatamente estabelecer a pureza para o futuro. E devagar com o tempo vamos amadurecendo e as questões vão vindo à tona do nosso homem velho, né, como se diz, nossa antiga personalidade, né? Mas já moldada pela fase infantil toda que permitiu a gente aprender carinho, afeto, benevolência, indulgência, né? Que é o que nós procuramos ensinar para as crianças, porque esse é o nosso objetivo, né? Todo pai, toda mãe, todo cuidador, cuidadora. Você sabe, Daniel, eu me pego em algumas ocasiões fazendo algumas reflexões. Entre as reflexões, né, é como quando nós chegamos na idade adulta, né, isso acontece muito na juventude, né, aquela percepção de autossuficiência. Certo. E nos falta a humildade de entender que para chegar até ali, se não Perfeito. tivéssemos alguém que cuidasse de nós, né, Perfeito. amparássemos, provavelmente não chegaríamos até ali. E Perfeito. tivemos que nos colocar humildemente, né, a serviço da natureza, a serviço de pais e mães, que cuidassem de nós. E hoje Perfeito. nos falta a humildade de entender isto, né? Por Sim. isso que a criança, mesmo nesse momento, ela é humilde até nisso, porque ela aceita o Até nisso. cuidado, ela se Sim. coloca à disposição, Sim. ela tem esse estágio, o espírito tem esse momento para aprender, né? Como nós Perfeito. precisamos nos transformar interiormente, Sim. né? E Sim. rever alguns conceitos, né? Sim. Verdade. Estamos sempre aprendendo, né, mestre? E, Verdade. Daniel, a criança realmente é uma esperança? Olha, é o símbolo da esperança. Porque a educação, que é muito comum falar, a gente fala de criança, a educação, nós somos educados sempre, da vida toda. Mas nós chamamos na vida adulta de reeducação. Algo que eu aprendi com a criança, eu vou aprender na vida adulta, é mais difícil você ser reeducado do que ser educado. Bom, com mais de 30 anos de idade, você quer aprender uma língua nova e vai aprender, vai se bater um pouquinho. Uma criança, se você ensinar ela, ela aprende francês, inglês, ela absorve tudo, ela aprende tudo. Nesse sentido, a esperança intelectual e também a esperança moral. Moldar o futuro, os adultos, pensadores tomarão decisões, os políticos, os empresários, pais e mães do futuro, são as crianças de agora. Como é que o mundo sai de provas e expiações para um mundo em transição, como nós espíritas e espiritualistas acreditamos? São chegados os tempos, como está na Gênesis de Allan Kardec. São crianças que fazem esse processo, né? Os adultos vão preparando o terreno, mas a chance de mudança vem dessa geração. Dizem os espíritas, Divaldo Franco tem comentado isso nas palestras, Allan Kardec previu isso na obra Gênesis, né? Que haverá, portanto, essa geração nova. É o último capítulo da Gênesis. Que muitos espíritos, já mais adiantados do que a média que nós estamos acostumados, vão reencarnando para mexer nesse planeta. Ou seja, isso prova que essas crianças novas são a esperança desse mundo melhor. São exatamente a espera de um mundo melhor. Não a espera no sentido de pragmático, de estar parado esperando. É a espera de coração. Espero que esse mundo seja melhor, porque nós estamos trabalhando para que esse mundo seja melhor, né? Vendo essas crianças fantásticas que estão nascendo com inteligências incríveis. Cada vez mais casos aqui e acolá de crianças prodígio, né? Com 5 anos de idade, estão tocando piano maravilhoso. A mãozinha nem alcança as teclas e toca o piano muito bem. Sempre houve na humanidade exemplos disso, mas tem cada vez mais isso acontecido, né? Provando que de fato há aqui e acolá, né, uma mudança no planeta. E as crianças dessa geração agora têm sobre os ombros delas uma responsabilidade maior do que nos séculos anteriores. Elas são a geração que está fazendo de fato a transição.
E a nossa responsabilidade, já mais velhos, né? Nós que eu tenho mais de 50 anos, os que estão mais de 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade, estamos aqui preparando essas crianças, que muitas vezes são mais avançadas do que a gente. Mas, no momento, elas precisam de preparo. Elas ainda não são avançadas, não sabem disso. Ainda não estão com a sua plenitude das capacidades intuitivas e morais por conta da fase infantil, que a prepara para isso, né? Então, elas são a esperança do mundo melhor. Mas agora, não é a esperança de um futuro melhor. O futuro já começa agora. Em cada criança que é atendida, que é olhada, que é tratada com respeito, né? O degrau da escola pública para a escola particular é tão grande, é tão gigante a diferença, que vamos imaginar que um dia nós pudéssemos dar a educação que as escolas particulares têm na escola pública. Você imagina quando nós elevamos a empresa fala elevar o sarrafo, como se diz, né, que é. Você imagina quando demos uma educação completa, tanto intelectual, de conhecimento, quanto carinhosa, quanto de afeto. Que futuro brilhante nos aguarda. Como diz João de Ângeles, somente uma fatalidade nos aguarda, a plenitude da vida, que é o que nos aguarda no futuro. E muito dessa plenitude está na mão dessa geração nova, que Kardec comentou na Gênesis, né, no último capítulo, que estão chegando aí, que estão por aí, aqui e acolá. Fiquemos de olho. Sim. Sabe, Daniel, todos nós clamamos para conviver e ter ao nosso lado e sentir a presença de espíritos e de pessoas de coração puro. Elas nos encantam, nos envolvem, nos emocionam. Fazemos isso e gostamos disso. Precisamos. Mas o que a gente tem observado ultimamente é que as crianças, a sociedade de um modo geral, tem afastado Jesus desse convívio. Que reflexões podemos fazer ou que iniciativas cada um pode tomar para também, além de se tornar um puro de coração, lembrar-se dessa pureza de coração e levar Jesus mais para perto de suas famílias, das suas escolas, do seu trabalho, da sua empresa, de todos da sociedade, porque Jesus está ficando um pouco distante ou meio Sim. esquecido. É verdade, de fato, isso. Eu vou pedir licença para colocar essa questão no colo dos adultos de novo, né? Você veja, são gerações, nas últimas décadas, que as crianças crescem vendo os pais, prioritariamente vendo os pais, brigando, se xingando, indo na igreja, indo no centro espírita, volta e discutindo no carro, às vezes falando alto. Um casal gritando um com o outro e os filhos vendo. Aí depois, mais na adolescência, a mãe fala assim: vamos no centro espírita, meu filho, vai aprender Jesus. Esse Jesus de vocês eu não quero para mim, diz a criança. Veja que a colocação está nesse sentido. O Jesus da criança é puro mesmo. Ama mesmo. Não se permite violentar o outro. Quantos pais e mães, tem um caso assim da criança que vai atender o telefone, pequenininha, o pai fala assim: manda dizer que eu não tô. A criança fala assim: papai mandou dizer que não tá. A criança é pura, ela fala o que aconteceu. Mas o pai está sendo a mentir. Então, quantos casos da criança não vê a violência doméstica em casa, mas vê as mães e pais religiosos, seja a religião que for, e ele vai se distanciando, porque se esse Jesus desses adultos faz o que eles fazem, guerras, se matem na política em nome de Deus, ambos os lados, ambos os partidos, digamos assim, ele vai se afastando naturalmente, colocando no colo dos adultos, né? O trabalho de resgatar, dizer, olha, não somos imperfeitos. Eu amo Jesus, não quer dizer que eu esteja 100% certo todo o tempo. Às vezes eu brigo aqui, tenho um rompante ali, sinto raiva aqui, emoções que eu estou trabalhando ainda. Mas ter essa espontaneidade de conversar com a criança também sobre essas questões. E não passar uma ideia que nós somos certos em tudo, ensinando o errado pelo exemplo. A criança absorve muito mais pelo exemplo, né? A criança está no carro, o pai tem que levar a criança para a escola, de repente o pai abre o vidro, xinga o motorista que fechou ele e grita palavrões, etc. Por que a criança está aprendendo aquilo? O evangelho que fizeram ou os gritos do carro? Os gritos são mais fortes. Até porque o evangelho muitos não fazem. Ou fazem rapidinho. Nós, espíritos, não temos o hábito de fazer uma prece antes da alimentação, como nossos irmãos evangélicos têm. Temos que fazer. Porque a prece não é um gesto ritual, é em qualquer momento. Pode ser antes do alimento, depois do alimento, no meio da manhã,
quando acorda, quando dorme, para a criança percebendo que não é um evento só, não é só um ritual, que o evangelho é respirar. Que amar Jesus é todos os dias. É saber o nome do porteiro, do zelador da escola, tratar a professora com carinho, tratar aquele outro criança que tem suas dificuldades, eventualmente uma deficiência física, para que não sofra bullying, porque aprende em casa o valor da diferença do outro. Né? Se vê em casa só os absurdos, os impropérios, as brigas, as críticas, né? As maledicências, a criança absorve isso e leva isso para a vida. Né? Então é fundamental que a gente se reaproxime de Jesus, para que as crianças possam se reaproximar de Jesus olhando o nosso exemplo. Pais, mães, adultos, professores, todos nós somos educadores, não é só professor. Você está andando na rua, você joga um lixo no chão, a criança do outro lado da rua vê, ela está aprendendo ou não com você. Então nós somos exemplos vivos, ambulantes, não só dentro da casa espírita, ou no lar, na rua, no trânsito, no trabalho, na dificuldade, na alegria, né? Por aí. Daniel, o programa Visão Espírita agradece a sua participação, as suas contribuições, o brilho do seu olhar, a fala sorridente, fraterna, acolhedora. Muito obrigado por você estar conosco. Estamos chegando ao final. Temos 15 segundinhos para a sua mensagem final antes de encerrar esse nosso encontro. Muito obrigado, muita paz. Aí nesses dias um vídeo de um policial no aeroporto, ele estava muito preocupado, uma criança vem caminhando, desvia e vai até ele e abraça o policial, bate continência. Esse policial fala assim, do nada aquela criança veio e me mudou minha vida, estava num dia muito difícil. Que as crianças mudem nossas vidas, que os dias andam difíceis, e difíceis serão, mas com esse amor que elas passam para a gente pode devolver para a sociedade como um todo e mudar a vida das pessoas. Deus abençoe, muita paz. Agradecidos, chegamos ao término desse Visão Espírita. E a nossa mensagem final de encerramento é: volte no tempo, mergulhe dentro de si mesmo e encontre a criança que você foi, mas que ainda somos. Resgate a tua pureza de coração e verás que mora dentro de ti, como mora dentro de mim, como mora dentro de todos nós, Deus, nosso Pai. Até o próximo programa Visão Espírita. Até. Programa Visão Espírita. Apoio. América Chaves Seguros. Seguro é proteger sua vida e seu patrimônio. Livraria Espírita Verdade e Luz. Desde 1959, divulgando o espiritismo em Ribeirão e região. New Face Centro de Beleza. Há 20 anos trazendo o melhor da beleza para você. E Casa do Açougueiro. O que você procura, aqui tem.